E aí, meu povo, vamos lá com o nosso quadro já famoso, já tradicional aqui do nosso canal, Histórias de Fantasmas para o Natal. E, gente, a gente não tinha como começar melhor do que senão com Charles Dickens, gente. A gente vai conversar sobre um conto desse livro aqui, ó. Histórias de Fantasmas, do Charles Dickens. Essa aqui é uma edição da LPM Pocket. E o conto que a gente vai conversar hoje se chama O Sinaleiro. Então vem comigo logo depois da nossa abertura de Natal. Pois é, pô, tô aqui a caráter, todo gentleman, nossa decoraçãozinha de Natal aqui, as luzinhas e tudo mais, porque hoje vamos começar a nossa tradição aqui das histórias de fantasmas para o Natal, que é uma tradição assim totalmente inspirada, é um quadro totalmente inspirado no costume e na tradição britânica de se contar histórias de fantasmas. Então, na época do Natal, ao pé da lareira, ali debaixo da árvore de Natal, eles se reúnem após a ceia e começam a contar histórias de fantasmas. Eles têm esse costume milenar, é uma tradição antiga mesmo. E é uma tradição bem legal. E vamos lá com o perfuminho da noite. Eu escolhi hoje então o 214 Musk Cedro do Boticário. Eu escolhi esse daqui porque ele tem muito a ver com o conto que nós vamos conversar hoje, que é O Sinaleiro, do Charles Dickens. É um perfume muito amadeirado, bastante amadeirado assim. Ele me lembra aquelas madeiras antigas, me lembra aquelas florestas antigas, me lembra lugar antigo. Tem um pouco de verde aqui nele, aqui assim também, sabe? Um pouco de mato, que eu acho que creio que vem do musk. E é um perfume bem opulento, bastante imponente assim. E é um perfume assim que me remete a coisa antiga, a coisa passada, a coisa velha, esse tipo de coisa. E que me lembrou bastante esse conto aqui. Mas antes vamos com alguns recadinhos aqui. Primeiro, tá tendo sorteio aqui no canal de 2 livros bem legais. Então, para você participar, é só conferir no vídeo que tá aí em cima as regras do sorteio. Vai nesse vídeo aí, que lá eu mostro os livros bonitinho para vocês e falo as regras. É só conferir lá, tá facinho, gente. Boa sorte para todo mundo aí. Segundo recadinho, povo, eu preciso totalmente da ajuda de vocês, porque agora o Ler Vicia é o meu trabalho de tempo integral, então eu estou me dedicando totalmente ao Ler Vicia, ao YouTube. Então eu preciso também que vocês deem um retorno financeiro para o canal continuar se mantendo firme e forte aí. Eu tenho até fevereiro para poder conseguir fazer com que essa conta bata, que o canal seja... tem retorno financeiro para mim. Então agora o canal tem um perfil no Apoia-se, vai estar fixado aí no primeiro comentário, e lá vocês vão ver diversos valores que vocês conseguem apoiar o canal, e também tem as diversas recompensas para vocês que apoiarem o canal. E o valor mais baixo é R$15. R$15 que você apoiar por mês já vai me ajudar muito. Se você não conseguir apoiar pelo Apoia-se, você pode apoiar pelo Pix também, que também vai estar fixado aí no primeiro comentário. Outro recadinho, a minha wishlist de desejos lá da Amazon também vai estar fixada aí embaixo. Se você quiser mandar um presente de Natal bem legal, me recompensar, me dar um agradinho, um mimo assim, por todo esse ano de 2021 aqui, por todo o conteúdo, os 10 anos de canal do Ler Vicia aqui, do Rubens aqui. Então, minha wishlist vai estar aí embaixo, eu vou aceitar os presentes com muito amor e carinho, com muita alegria, vou fazer conteúdo para eles, vou ficar super animado. Então, pode mandar que eu aceito aqui de boa. Outro recadinho, me sigam lá no Instagram, @lervicia, lá sai tudo primeiro, antes de sair aqui no canal, primeiro sai por lá, então me sigam lá no Instagram, eu posto stories direto lá, mostrando meu dia a dia, é tipo um mini vlog, sabe? Aparece lá primeiro, então sigam lá no Instagram, que lá tem bem mais atualização do que aqui no canal. E a gente também tem um grupo no Telegram, então vai estar fixado aí também no primeiro comentário. Sigam lá o grupo do Telegram, entram lá no grupo do Telegram pra gente bater um papo, conversar, falar de um monte de coisa. E agora vamos lá falar da nossa estreia, do nosso quadro
a estreia desse ano, já de 2021, porque o quadro já vem há alguns anos, há 2 anos, esse vai ser o 3º ano. Então vamos lá. O Sinaleiro. Para começar, esse aqui é uma releitura. Eu já tinha lido esse conto 2 outras vezes e agora foi a minha 3ª leitura dele. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. O Sinaleiro, do Charles Dickens. Dickens é indispensável, né, gente? Dispensa apresentações. O cara é maravilhoso. O cara, assim, tem que estar na lista de todo leitor. Toda pessoa que gosta de ler tem que ler pelo menos uma obra do Dickens. A gente tem aquela famosíssima dele, né? Que é o Conto de Natal. Eu fiz vídeo dele no Histórias de Fantasmas para o Natal do ano passado. Vou deixar também aqui nos cards para vocês conferirem. E aqui a gente vai ter, então, histórias de fantasmas sinistras. Porque vamos combinar que o Conto de Natal, o Cântico de Natal, ele é uma história de fantasmas, mas é uma história de fantasmas mais aventuresca, mais pro lado positivo, não é? É mais bem vista. Agora aqui não, aqui é uma história de fantasma sinistra, macabra, negativa, braba, é muito legal. Esse conto eu li então. Essa releitura foi em conjunto com a Bárbara, minha amiga, lá dos Livros e Filmes da Bá. Vou deixar o link aí do vídeo dela aí aqui nos cards. Ela soltou o vídeo no domingo e eu não consegui soltar no domingo por alguns probleminhas pessoais, mas agora já deu certo de eu soltar, então vamos soltar. Vão lá no vídeo dela para vocês conferirem a opinião dela. E é o seguinte, povo, aqui é um conto curto, ele tem umas 15 páginas mais ou menos, 15, 20 páginas. E, meu povo, que conto eficiente, que conto assim de arrepiar. Olha, aqui na minha cidade, como eu disse pra vocês, eu moro no interiorzão de Minas Gerais mesmo. E aqui a gente tem um clima ameno pra fresco, pra friozinho. Então quando chega no final do ano, assim, outubro, novembro, dezembro, é chuva, muita chuva direto. Então aqui a gente chove durante o ano todo. A gente tem a época, claro que a gente tem o verãozão aqui em janeiro, fevereiro, mas ainda assim não é tão quanto em outras partes do Brasil. Então aqui chove bastante, aqui o tempo fica mais fresco. E eu andei relendo, o dia que eu fiz a releitura desse conto foi um dia de muita chuva, um dia frio, de manhã tinha amanhecido neblinado, no outro dia também ficou neblinado, aqui costuma neblinar na parte da manhã quando chove muito durante o dia. E então tava o clima assim perfeito, né? Eu entrei no clima de cabeça. E vocês sabem como é que eu gosto de ler, né? Eu gosto de ler no meu cantinho, na minha poltrona, tomando meu chazinho, com um incensozinho aceso ou uma velinha acesa. Quando é durante a noite eu prefiro ler à luz de velas, então vocês sabem que eu tenho todo um ritual, toda uma preparação para as leituras minhas. Então eu gosto de fazer isso para poder entrar mesmo no clima. E gente, isso aqui é maravilhoso. Para começar, essa história é um arroz de festa do Charles Dickens no quesito conto. Quando você pega uma coletânea de contos de terror, pode ter certeza que vai ter esse conto aqui, O Sinaleiro. Creio eu que dos contos de terror dele, de fantasmas dele, é o mais famoso dele. Depois, assim, do Cântico de Natal. Mas o Cântico de Natal, o Conto de Natal não é um conto, né? É uma novela, é maior. Mas ainda assim, isso aqui é um conto, assim, incrível. A gente vai ter aqui, então, a seguinte situação. Você tem um cara que ele trabalha como sinaleiro. E o que é sinaleiro? É uma profissão típica do século XIX mesmo. Que era um cara que ficava nas linhas de trem, em lugares específicos das linhas de trem, para poder tratar de como estava o percurso próximo nos próximos metros. Então ele sinalizava para o trem que estava vindo se o percurso estava bom, se ele podia seguir em frente, falava sobre o tempo, falava sobre as adversidades. Então ele sempre tinha que ficar numa casinha ali, perto da trilha de trem, trabalhando como sinaleiro. E ele trabalha em meio que um declive, porque você tem aqui então 2 paredões assim de pedra, de areia, de terra, aqueles murões assim naturais, né? Não é feito pelo homem. E tem esses murões assim e dá um declive para baixo, que é onde passa o trilho do trem aqui no meio. Para cá, sim, tem um túnel e na frente tá a cabaninha desse sinaleiro, o cara que trabalha nesse serviço. Então ele trabalha com esse tipo de coisa. E na cabaninha dele ele consegue transmitir mensagens, esse tipo de coisa. Acontece então que o nosso protagonista, que não tem nome, e o nosso sinaleiro também não tem nome. O nosso protagonista é um cara que
parece, pelo que eu li aqui, ele parece um gentleman britânico que está passeando ali pelas charnecas britânicas, pelas redondezas ali e tudo mais. Ele vai dar então nesse declive. E ele está lá em cima, ele vê o sinaleiro, o cara, lá embaixo, um homem mais velho já, lá embaixo ele vai e grita. Aqui, é a primeira frase do conto. Olá, aí embaixo. Ele grita isso. Aí o sinaleiro lá embaixo olha para ele e fica meio... Você percebe que o cara ficou meio incomodado com essa frase. Ele vai, olha assim pro túnel escuro na frente de onde vem o trem, olha pro cara de novo e fica meio esquisito, sabe? Você percebe que o cara ficou incomodado. Mas a situação percorre e o cara é indicado pelo sinaleiro um caminhozinho que ele pode descer esse declive para poder encontrar com o sinaleiro lá embaixo na linha do trem. Então eles se encontram e vai ter uma prosa ali, uma conversa ali, que o cara falando que não conhecia esses lugares, que encontrou essa cabana desse sinaleiro pela primeira vez. E eles vão então trocar conversa, vai, conversa vem. O sinaleiro convida ele para ir até a cabaninha onde ele reside, onde ele mora, onde ele trabalha. E a história vai chegar então nesse ponto aí. Por que o sinaleiro ficou chocado, encafifado com o nosso protagonista falando, ei, você aí embaixo? Por que ele ficou? Ele vai contar então que há alguns meses atrás ele viu uma aparição, ele viu alguma coisa na boca do túnel, ali no escuro. Ele viu uma aparição ali e essa aparição tava meio com a mão assim no rosto e fazendo assim para ele e falando, ei, você aí embaixo, você aí embaixo. E ele ficou assustado com aquilo, ele pensou que era um homem, foi correndo até lá. Cadê o sinal? Não tinha sinal nenhum desse cara fazendo esse sinal para ele. Ele entrou no túnel, ele andou uns 50 metros, ele fala aqui, procurando esse cara, para pensar que vai ver. O cara correu para dentro do túnel e não achou ninguém. Ele ficou assustado com isso. Mas ele voltou para a cabana dele e prosseguiu o dia de trabalho. E pouco tempo depois aconteceu um acidente gigantesco dentro do túnel, que o trem virou, o trem descarrilhou e um monte de gente morreu dentro do túnel. Então ele presenciou isso, ele viu um monte de... as autoridades trazendo os corpos das pessoas que morreram para fora do túnel e colocando ali de frente com a cabaninha dele e tudo mais. E ele ficou muito assustado com aquilo, muito encafifado com aquilo. E ele conta pra gente que ele viu esse sinaleiro, essa aparição, essa coisa esquisita, uma segunda vez. Do mesmo jeito também. Só que ele falou que ao invés da pessoa estar fazendo aquele gesto, a pessoa estava fazendo um gesto de tristeza. Tipo, fazendo assim, sabe? Aquelas imagens de anjos que a gente vê em cemitério católico, que o anjo está sempre assim, como se o anjo estivesse orando pela pessoa e chorando pela pessoa. Então ele vê essa aparição fazendo essa expressão. E acontece um outro acidente pouco tempo depois dele ver isso. Então ele começa a ficar encafifado com essa aparição, porque, de acordo com ele, faz uma semana que ele está vendo essa aparição todos os dias. E que essa aparição meio que toca o sino da cabana dele de uma forma que só ele consegue ouvir. Não é de uma forma física, é de uma forma quase que espiritual. Ele toca o sino de um jeito esquisito e ele vai lá, olha pela janela e tá lá a aparição parada entre o túnel e o trilho do trem, no meio do escuro ali, fazendo o mesmo sinal. Assim, ei, você aí embaixo, desse jeito. E a história vai seguir em frente a partir daí. Eu não posso contar mais nada porque, como eu disse, é um conto curto, 15 a 20 páginas. E é um conto assim de se ler numa tacada só, você não consegue parar de ler esse conto. E, gente, é angustiante, arrepiante. Eu volto lá então para o começo desse vídeo, que eu falei que eu estava lendo então, numa manhã, era de manhãzinha, 7 horas da manhã, chuvão lá fora, todo o tempo escuro ainda, né? A casa vazia, e eu lendo esse conto aqui. Eu já tinha lido ele 2 outras vezes anteriores, então eu já sabia do que se passava, do que se tratava a história, eu já sabia de tudo. Mas o jeito que o Dickens escreve, o jeito que ele vai conduzindo a história, o jeito que ele vai tecendo o suspense da história, o jeito que ele vai contando o que está acontecendo, vai deixando a gente
arrepiado. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei arrepiado, gente. Gente, é um conto assim magistral. E eu digo, você acha ele assim em qualquer coletânea. Eu indico muito essa, porque essa aqui vai tratar de todos os contos que o Charles Dickens escreveu com essa temática de fantasma, que era um tema recorrente nos contos dele. Ele gostava muito desse tema. Inclusive, ele fazia leituras ao vivo, fazia turnês de leituras com os contos dele, com livros dele e tudo mais. E ele também era bem adepto dessa tradição das histórias de fantasmas para o Natal. E é um conto assim maravilhoso, é um conto muito climático, extremamente bem escrito e muito eficiente. O final do conto, sabe quando você fica sim, então é isso aí, gente, é um contaço. E já fazendo uma lembrança aqui para vocês também, vocês devem conhecer uma série da década de 70 da Inglaterra, uma série britânica, que saiu pela BBC, que se chama Ghost Stories for Christmas. E era um seriado da década de 70 que durou muitos anos, assim, começou na década de 70, mas foi tendo episódios especiais todo Natal. Eles adaptavam um conto da literatura britânica de fantasmas. E exibiam, então, nas noites de Natal, na noite do dia 24, do dia 25, esse tipo de coisa. E eles fizeram diversas adaptações do M.R. James, do Sheridan Le Fanu e desse conto aqui, O Sinaleiro. E eu já postei essa adaptação aqui no canal, então eu vou deixar fixado aqui nos comentários, nos cards, para vocês assistirem a adaptação desse conto. É espetacular, gente, é muito boa. O clima, a ambientação, a cenografia, o modo como era filmado, o roteiro, é espetacular, gente. Então eu recomendo demais que vocês assistam a adaptação também. Vai estar aí nos cards para vocês assistirem. E é isso aí, meu povo. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Amanhã vai ter vídeo também. Eu não peguei o livro aqui, mas é o Histórias de Fantasmas, do Daniel Defoe. Amanhã a gente vai estar conversando sobre ele. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o dedão pra cima aí e até amanhã, povão. Tchau, tchau.